Olá, tudo bem com vocês? Então, eu me chamo Gleison Oliveira e tenho uma palavra para o seu coração. Mas antes de nós ir para o vídeo, vou te pedir só um favorzinho, muito simples. Já se inscreveu? Não? Então, se inscreve, ativa o sininho, compartilha para o máximo de pessoas e aí deixa o seu joinha. Assim, toda vez que você faz isso, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e manda para mais pessoas. Então, vamos comigo nessa jornada e levar a palavra de Deus ainda mais longe. Vamos para o vídeo? Hoje falarei de alguns pontos-chave sobre Jesus, e mesmo tendo vários pontos que eu poderia citar aqui nesse vídeo, eu escolhi alguns mais importantes, ok? Primeiro ponto, Deus Filho. Uma das primeiras coisas que preciso conhecer sobre Jesus é quem Ele é. A Bíblia nos demonstra que Ele faz parte da Trindade Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Desse modo, podemos defini-lo como Deus o Filho. Ele é totalmente Deus, ou seja, completamente divino e ao mesmo tempo totalmente humano. Portanto, é digno de toda adoração e louvor e deve ser tratado com todo o respeito e devoção. Segundo ponto, Salvador do mundo. Ele também é o nosso Salvador. Desceu do céu para vir à terra para morrer pelos nossos pecados. Ainda que nele não acreditamos, não há salvação sem o derramamento de sangue. E o que foi derramado foi a sangue de Cristo na cruz. Em João 3:16, vemos que Deus enviou seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação é impossível sem Jesus Cristo, e não pode ser obtida por nenhum outro meio, ou seja, reconhecendo como o Senhor e crendo que Ele ressuscitou entre os mortos. Terceiro ponto, amor. Outro atributo importante é o seu amor, que ele é estendido para todos os seres humanos. Cristo ainda ama uma pessoa que não segue seus mandamentos, dando liberdade para que ela escolha como agir. Esse amor é muito importante, diferente do que somos acostumados como os humanos, já que ele não é invejoso, muito menos ciumento. É um sentimento puro que um pai tem por ser filho e é que ele teve para morrer em nosso lugar. Quarto ponto, mediador. O texto da primeira epístola de Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz que há um só Deus e um só mediador entre o Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O mediador é a pessoa responsável por fazer a mediação, ou seja, aquele que age como intermediário para trabalhar com lados opostos a fim de trazer uma solução para determinado caso. Ele tem da influência um acordo entre as duas partes, com um objetivo de resolver uma disputa. Nada do que fazemos por nossa conta é suficiente para fazer a mediação entre nós e Deus. Nenhuma quantidade de boas obras ou observâncias da lei nos torna justo o bastante para nos tornar diante dele. Ele foi designado para mediar a nosso favor e só ele é apropriado para esse trabalho, agindo de modo que nos ajude a aproximar do Pai. Quinto ponto, Senhor. Além das formas já citadas acima, outro título que é usado para Cristo é Senhor. Há muitas passagens na Bíblia que o apresentam como uma autoridade, como Filipenses 2, 9 ao 11, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Desse modo, todos nós estamos debaixo dele, com exceção Deus. Tudo e todo mundo está ou estará sob sujeição de Jesus, para toda língua confesse que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sexto ponto, pão da vida. Cristo também é conhecido como o pão da vida. Como está escrito em João 6:35, ele prometeu que aquele que o procurar nunca terá fome e nunca mais terá sede. A alimentação é vital para o ser humano. Sem ela, não podemos ter saúde e nem em pouco tempo perderemos a vida. Mas o pão da vida aqui não está ligado à comida, mas fatores espirituais. A nossa caminhada espiritual necessita de alimentação sólida, que nos dará a base para superarmos os desafios desse mundo. Cristo nos dará o alimento capaz de nos fortalecer espiritualmente e principalmente nos garantir a vida eterna. Sétimo ponto, luz do mundo. Você já tentou andar em meio à escuridão?
Essa é uma tarefa muito difícil. Cristo também é a luz do mundo. Como diz em João 8,12, então Jesus lhes falou, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quando estamos nas trevas, não sabemos qual é o caminho correto. É por isso que precisamos de luz, para saber o caminho. Embora a claridade seja suficiente para a nossa caminhada terrena, ela não é capaz de suprir nossas necessidades espirituais. Para isso, precisamos de um tipo de luz diferente, que é Jesus Cristo. Oitavo e último ponto. Único caminho. Jesus Cristo é a verdade e a vida. Assim como está escrito em João 14,6. Como ele disse, ninguém pode chegar sozinho até o Pai, sendo que somente por meio dele temos esse acesso. Algumas pessoas acreditam que existem inúmeras formas de chegar a Deus. Em Atos 4:14, os apóstolos Pedro e João disseram aos líderes dos judeus que não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Segundo a Bíblia, Cristo é o caminho ao céu, sendo que por meio dele nos comunicamos com o Eterno.